Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão de gestão educacional. Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold, nós estamos gravando esses vídeos do nosso estágio híbrido de extensão de gestão educacional com o tema gestão educacional e as teorias de aprendizagem. Okay? Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, e cursamos licenciatura em Geografia. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar. Então, historicamente, no Brasil, a pesquisa acadêmica na área educacional tem mostrado o impacto e as implicações da teoria de administração empresarial nas práticas de gestão educacional, quer pela presença dessa literatura nos processos de formação dos administradores escolares, nos cursos de pedagogia ou de pós-graduação, quer pela prática de gestores educacionais que, de uma forma ou de outra, têm em suas ações, além de outras, determinação, o viés das políticas públicas e dos princípios de visão estratégica empresarial. Assim, você pode observar que os gestores dos sistemas de ensino e os diretores de escola, eles organizam a gestão da educação influenciado pelos fatores internos e externos. Os externos são fatores de ordem social, econômica, cultural, científica e tecnológica. Os internos estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o processo educativo. Vieiga, 2001, página 46. A escola, sendo uma instituição da sociedade civil, ela influencia contextos que são considerados fatores externos, como o histórico, o social, o econômico, e é influenciado por eles. Dorburn, 2001, em seu artigo Tecnologias e Conhecimento, os desafios da educação, destaca a influência da internacionalização da economia e das novas tecnologias da informação. O avanço científico é como as tecnologias impactam na educação. No que se refere aos fatores internos, pontua a contra-hegemonia da produção do conhecimento e as iniciativas coletivas e compromissadas dos profissionais da educação, como a qualidade de ensino, como a construção e a implementação dos projetos políticos pedagógicos nas escolas, a elaboração de planejamento participativo, entre outros encaminhamentos democráticos que vêm constituindo gradativamente a gestão das escolas, ressaltando a necessidade de a escola rever a sua estrutura e os seus métodos de trabalho. Alonso, 1983, página 146, aponta alguns elementos exigidos do profissional nas sociedades modernas. O compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológicos presente, os quais questionam a validade da formação menos prática, ainda que mais comprometida com as naturezas essenciais do homem. O que se requer nessa sociedade é basicamente o indivíduo apto a enfrentar situações as mais variadas, imprescindíveis, para as quais deve dispor de uma flexibilidade tal que lhe permita efetuar respostas rápidas, já que é impossível tê-las prontas. A fim de se encaminhar para um objetivo dessa ordem, a escola atual precisa rever toda a sua estrutura, todo o seu sistema de trabalho e mesmo os papéis definidos tradicionalmente. Assim, compreende as implicações dos fatores externos na gestão escolar, é fundamental para diminuir a transição à crítica para a administração escolar do modelo de administração estratégico, o qual é baseado na racionalidade científica,
na centralização do poder e na fragmentação do trabalho. Mas você deve estar atento para o fato de que, embora os princípios administrativos das organizações em geral sejam dicotômicos, se comparados a objetivos de gestão educacional, eles também podem contribuir com a gestão da escola. Antes de nós continuar, é interessante a gente ver essa questão, né? Nós podemos ver também sobre os conhecimentos prévios sobre os temas que nós estamos discutindo, né? Esse procedimento, ele também pode facilitar a nossa compreensão, né, do conteúdo e a reelaboração dos nossos conhecimentos. Também, Paro 2008, observa que a administração educacional ela tem uma correspondência direta para os princípios da sociedade capitalista, uma vez que o seu objeto de estudo é a escola e que toda organização tem uma administração. É nas organizações, portanto, que a administração é exercida, como também é na instituição escolar. Na reflexão sobre o conceito de administração, consideramos primeiramente que o próprio ato de administrar, assim como o conceito de administração escolar, é uma construção histórica marcada pela prática e contradições vividas na sociedade, em diferentes períodos históricos e contextos sociais. Utilizamos o próprio texto de Paro 2008, página 18 e 19, para conceituar a administração. Então, utilização racional dos recursos para a realização de determinados fins, assim pensada, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente os objetivos a serem cumpridos. O animal também realiza atividades, mas sua ação é qualitativamente diversa da ação humana, já que ele não consegue transcender seu estado natural, agindo apenas no âmbito da necessidade. O que entendemos baseado nesse conceito de argumentação do autor citado é que administrar em qualquer organização consiste em utilizar de forma racional os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos em coerência com o seu objeto de trabalho. E é nesse ponto que reside a principal dicotomia entre os tipos de gestão anteriormente referenciados. A gestão empresarial, marcada pelo reflexo da sociedade atual, tende a atribuir quase que exclusivamente à administração os problemas que se apresentam nas organizações, desvinculados da interferência do contexto social. Paro, 2008, página 125, afirma que, no contexto dessa concepção dominante, é comum atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, desvinculando-o de todo social, no qual tem lugar para sua causa profunda, enxergando-o apenas como resultante de fatores com a inadequada utilização de recursos disponíveis, a incompetência das pessoas e grupos diretamente envolvidos, a tomada de decisões incompatíveis com os seus equacionamentos e soluções e outras razões que podem facilmente ser superadas a partir de uma ação administrativa mais apropriada. No entanto, isso não se aplica diretamente à gestão escolar. Não podemos afirmar que os problemas enfrentados no cotidiano da escola decorrem apenas da incompetência dos gestores educacionais. É preciso considerar que a natureza e a especificidade da ação educativa diferem dos processos desenvolvidos nas empresas,
que direcionam seus esforços para um produto pronto e acabado. A gestão das empresas, em geral, objetiva a busca de um produto fácil de ser observado e avaliado, contra a intensa participação das máquinas e dos demais meios de produção, e possui um objeto de trabalho constituído de matéria-prima, a qual sofrerá um processo de transformação a fim de se tornar produto elaborado, que assim passa a ser oferecido ao mercado consumidor como um bem. Alonso, 1983, página 12 e 13. Portanto, a ação educativa supera a simples produção de objetivos de gestão empresarial na medida em que assume uma ação transformadora. Félix, 1985, afirma que a gestão do trabalho educativo, apesar de apresentar características específicas, historicamente tem utilizado como base os princípios de administração geral, centrando suas ações nas tarefas de organização, de planejamento, de direção e liderança, para assegurar o equilíbrio interno e também o externo da organização escolar. Então, segundo Alonso, para desenvolver adequadamente essa tarefa, o administrador escolar ele precisa ter uma visão de conjunto com toda a escola, de tal forma que não sejam consideradas distintas as atividades técnicos-pedagógicas e as administrativas, ainda que cada qual apresente suas próprias características. Nesse sentido, o conjunto da escola deve constituir uma estrutura flexível e a administração escolar cabe propiciar os ajustes necessários para o seu funcionamento adequado. Embora as medidas de ajuste em função de objetivos a serem cumpridos pela escola possam gerar conflitos e tensões, incompatibilizando-se com a hierarquia existente. Página 83. A autora, ela preconiza que o gestor escolar, além de ter uma visão de conjunto, há de compreender a escola como uma estrutura flexível, pois o objeto de trabalho e das atividades técnico-pedagógicas, elas apresentam características distintas das atividades administrativas, uma vez que lida cotidianamente com a educação de pessoas. Então, diferentemente de muitas vezes das empresas, aqui se está lidando cotidianamente com a educação das pessoas, Então, nós temos também aqui a prioridades da gestão empresarial e da gestão escolar. Então, nós temos na gestão empresarial os aspectos técnicos, administrativos e burocráticos, E já na gestão escolar, a gente tem as condições para que se cumpram os fins da educação. Também na gestão empresarial, os métodos de gerência e controle. E na gestão escolar, os aspectos pedagógicos em detrimento da produção material, E também na gestão empresarial, a gente tem a divisão pormenorizada do trabalho para atingir os seus objetivos. E na gestão escolar, as condições para a construção de referenciais que possibilitam a realização humana pela vida digna e participativa em todas as formas de produção da existência. Ferreiras, 2002, página 27. Então, acompanhando o raciocínio de Paro, 2008, página 126, nós podemos dizer que o aluno é não apenas um beneficiário dos serviços que ela presta, mas também participante de sua elaboração. É evidente que essa matéria-prima peculiar, que é o aluno, ele deve receber um tratamento todo especial. É bastante diverso do que recebem os elementos materiais que participam do processo de produção no interior de uma empresa industrial qualquer. Então, assim, há uma diferença ali.
Enquanto a empresa capitalista lida no seu cotidiano com bens materiais, como, por exemplo, caneta, pregos, parafuso, etc., a escola lida com a educação, né, cuja especialidade do objeto de trabalho cotidiano envolve a produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes e habilidades. Saviani, 1991, página 21. Na escola, o foco é a produção crítica do saber, a inserção do aluno no processo de formação de ideias, na construção de conhecimento, no desenvolvimento de competências e na formação de atitudes. Já na empresa, o foco da gestão é o lucro e a produtividade. Oliveira, 2009, página 36 e 37, acrescenta outros elementos que reforçam a dicotomia entre dois tipos de gestão. Então, nós temos a tecnologia, o ambiente, o poder, o conhecimento se estruturam, fundamentando noções diversificadas das organizações e mais, a hegemonia da razão instrumental direcionada à ação efetiva e define o comportamento ético. A ciência ideologizada em função da produção, que em sua lógica subordina a educação, a política, o mesmo e o próprio lazer. Se de um lado pressupõe-se a subjetividade, por outro, a racionalidade, com respeito aos fins, define cursos de ações de uma civilização voltada para o consumo, para o ganho, para as vantagens individuais e para o poder. É o reino da mercadoria e da sua administração. Então, como espaço educacional, a escola tem um compromisso básico com a civilização e com a preparação das novas gerações para que essas possam usufruir dos bens materiais, sociais e culturais, né? E no mesmo tempo também contribuir para produzi-los e prepará-los. Embora tendo a clareza de que a necessidade de sobrevivência, com base na lógica do mercado, é uma condição no sistema capitalista, não é possível que a instituição educativa se isente da responsabilidade de se preocupar, em primeiro plano, com a construção e a reelaboração do conhecimento e com o exercício da cidadania. Os estudantes precisam ter uma formação que lhe permitam compreender a lógica e a relação do mercado de trabalho, né? Dominar as novas tecnologias, estar aberto às diversas relações humanas e, consequentemente, adquirir uma formação tanto para a cidadania quanto para o mundo de trabalho. O aluno precisa sair da escola, né, já preparado para o mercado de trabalho, para aquilo que ele vai enfrentar logo à frente, né? Então, nós temos um quadro que eu vou passar para vocês aqui, falando, o quadro a seguir contribui para classificar essa diferença, né? Ressaltamos que os elementos adiante analisados se entrelaçam, né? Na medida com que os gestores assumem ora uns, ora outros princípios, dependendo da necessidade da ação. Então, concepções de administração presentes na gestão escolar. O item de análise. Então, nós temos a escola e no estratégico empresarial. Ela enfatiza a organização burocrática, visa a racionalidade técnica, observando os valores de mercado. E a escola, na educação democrática, ela possui visão emancipadora e cidadã, buscando a formação integral e assume a inclusão como princípio e compromisso social. Os desafios, então, né, do estratégico empresarial. Busca garantir a qualidade formal,
a fim de assegurar o desempenho da escola por meio da implementação do planejamento estratégico. E os desafios da educação democrática. Busca garantir a qualidade técnica, humana e política, por meio da construção e da implementação coletiva do projeto político-pedagógico. Pressupostos da estratégia estratégico-empresarial, né? Mantém o pensamento separado da ação, usa a avaliação como forma de controle, tende a centralizar o poder em determinados pontos hierárquicos. E na educação democrática, os pressupostos, então, une teoria e prática, promove a participação da comunidade no processo de decisão e usa a avaliação diagnóstica e o poder compartilhado. E também a gestão no estratégico empresarial, ela estabelece o processo vertificado na tomada de decisões, diretores, gerentes, supervisores e colaboradores. E a gestão na educação democrática, ela estabelece o processo democrático na tomada de decisões coletivas, decorrentes de consensos, contribuindo com a participação de representante dos diferentes segmentos da escola. Então, está aqui as concepções de administração presente na gestão escolar. De um lado, o estratégico empresarial e no outro, o estratégico democrática. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as implicações de métodos de administração empresarial na gestão do trabalho pedagógico escolar. Para compreendermos as implicações do método de administração empresarial na gestão e na organização do trabalho pedagógico escolar, é necessária uma análise de natureza do trabalho que é desenvolvido na escola, seus princípios, objetivos e métodos. Saviani, em 1986, ele defende que um diretor ele precisa entender o bom funcionamento da escola e ter a clareza da razão central da instituição que dirige. O autor afirma que o diretor da escola, comprometido com a qualidade educativa, deve ser, antes de tudo, um educador. Antes de ser um administrador, ele é um educador. Saviani, 1986, página 190. Então, consequentemente, o foco da ação desse profissional deve voltar-se para a organização e o equacionamento das atividades fins, ou seja, os conteúdos, e das atividades meios, que é as formas, caracterizando a relevância dela para o trabalho educativo escolar. Então, sobre essa relação, Saviani, em 1986, página 190, ele enfatiza, dizendo que, em termos concretos, entretanto, essa unidade de forma e conteúdo é uma unidade contraditória, estando o diretor continuamente sujeito ao risco de atrofiar o conteúdo educativo da escola, ou seja, atividades fins, hipertrofiando, em contrapartida à forma, atividades de meio, chegando mesmo a operar uma inversão que tende a subordinar o fim aos meios. Diríamos, pois, que o diretor que se vê concretamente diante de dois focos de pressão de sistema, que privilegia a forma sobre o conteúdo, impondo um conjunto de exigências burocrática administrativa, de outro lado, então, baixo e de dentro, De outro lado, de baixo e de dentro. A pressão do conteúdo educativo que necessita ser desenvolvido no interior da escola, sem o que ela se descaracteriza, se rotiniza e perde a razão de ser. Em termos ideias, caberia ao diretor efetuar a mediação entre os dois focos de pressão, saturando de conteúdo as formas que decorrem da exigência da chamada instância superior, ou seja, o sistema. Sua ação se dirige, então, no sentido de subordinar, adequar
subordinar e adequar as prescrições administrativas à finalidade educativa colimada no interior da escola. Na prática, poderíamos mesmo dizer que um diretor será tanto mais educador quanto maior o grau de autonomia que mantém em relação às exigências do sistema. Subordinando suas formas aos conteúdos educativos, esse será tanto mais administrador quanto menor o grau de autonomia referido, o que o levará, em consequência, a se ater às rigidez das normas superiores, mantendo-as esvaziadas do conteúdo que lhe seria sentido. O papel da escola, então, ela requer do diretor a clareza de que cabe à equipe diretiva e pedagógica atuar no sentido de criar as condições necessárias, os meios adequados e os recursos didáticos para que se concretizem qualitativamente as atividades fins da escola e a mediação dos conteúdos aos alunos. Se o diretor é compromissado, tenderá a dar prioridades aos fins da educação escolar, ou seja, os aspectos pedagógicos, em detrimento dos meios, os aspectos técnicos. Então, uma das implicações do uso da administração empresarial na gestão escolar ocorre quando o diretor direciona suas atividades com base nos princípios da gestão estratégica empresarial. A tendência aqui, então, é priorizar as exigências dos sistemas e as prescrições administrativas, o que repercute no processo pedagógico, limitando o cumprimento de sua função educativa. Todavia, a utilização desse método é viável, desde que sofra as devidas adequações a fim de não prejudicar o cumprimento da função essencial da escola. Outra consequência da administração geral na gestão escolar, e não menos importante que a descrita anteriormente, refere-se ao conteúdo técnico, mecanismos gerenciais e controle de trabalho alheio, aspectos priorizados na administração empresarial, como afirma Paro, 2008, página 130.